do que tu achas importante para nós passarmos ao tema, né? Inundação. Então, o que está acontecendo aí, né, no mundo inteiro, é que o afogamento com o aquecimento global, com as tempestades mais fortes, com o tempo com mais tempestades, com mais ventos, com o aumento do nível dos oceanos, com toda essa alteração climática que o mundo está sofrendo, o que está acontecendo é que mais desastres estão acontecendo, né? Desastres como esse que está acontecendo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em várias outras cidades do seu estado. E isso está acontecendo no mundo inteiro, não é uma coisa particular do Brasil, o que mostra que existe uma alteração climática, por mais que a gente quisesse negar, por mais que a gente quisesse postergar toda a nossa mudança cultural e social, a gente está diante aí de um desafio gigante, que é mudar comportamento, diminuir consumo, saber reutilizar os materiais, saber recusar materiais que não são reciclados, saber, quer dizer, a gente está diante aí de uma gama muito grande de mudanças. Essas mudanças são extremamente necessárias, porque o que a gente está vendo hoje em dia é que o número de afogamentos aumentou muito. Aumentou por diversas razões. Dentre elas, o fato da gente estar, do oceano estar invadindo mais, dos rios estarem invadindo mais, e isso provoca especialmente afogamentos, né? Desastre por afogamento. Claro, existem dentro dos desastres desabamento, soterramento, outras coisas, mas o afogamento em si é a causa mais frequente de morte, embora não seja a maior perda de bens materiais, é a maior causa de bens de vida, né? Então a gente precisa repensar diversas coisas para reduzir os afogamentos no mundo inteiro. E o Brasil tem que fazer o papel dele. Pois é, eu acho que esse é um ponto muito importante e que eu percebo assim que não é conhecido de muitos, não é? A importância do afogamento como causa de morte. Por exemplo, que é a primeira causa de morte em crianças entre 1 e 4 anos. Essa informação por si só nos traz assim um potencial muito grande de modificar a realidade na medida em que os familiares passam a cuidar das crianças de uma maneira diferente, não é? Sabendo que desse risco, porque em geral ele passa despercebido. Tu poderias falar um pouco sobre isso, inclusive, não é? Posso sim, acho que é pertinente. O que acontece, dizer, a Sobrasa tem 28 anos de existência, tá? Ela é focada na prevenção, programas de prevenção. Nós realizamos 13 ações presenciais por dia e temos 4.100 voluntários, e você é um dos nossos grandes voluntários aí. Eu acho que todo mundo quer ser voluntário, se voluntariar para uma causa tão nobre. Nós temos aí o afogamento e assim, o principal desafio desse todo esse conjunto de pessoas é convencer alguém de que o afogamento pode acontecer com qualquer um, mas não deveria. Ou seja, ele tem prevenção, ele tem como evitar que aconteça. Então, esses números, esses dados, eles estabelecem e fortalecem essa realidade de que, primeiro, todos nós vamos passar um sufoco um dia dentro da água, na piscina, ou na cachoeira, ou na praia, ou em alguma situação. Isso é uma realidade do nosso dia a dia. O afogamento é a segunda causa de morte de 1 a 4 anos de idade e quarta de 5 a 24 anos de idade, entre todas as causas. Tá? Então, assim, de 1 a 24 anos, nós estamos entre as principais causas de morte. E isso só tende, como eu estava falando, só tende a aumentar. Por quê?
porque a gente tem mais esportes aquáticos, mais prospecção perto da água, mais contato com a água. Você imagina agora, a gente tem aqui no Rio, eu sou do Rio de Janeiro, a gente vai ter o show da Madonna. Olha a preocupação de ter 1,5 milhão de pessoas dentro na praia, no escuro. Como é que nossos guarda-vidas vão tomar conta desse povo se eles quiserem entrar na água, porque está muito quente, e eles acabam entrando? Quer dizer, a gente cada vez está com um risco de afogamento muito maior. O risco de afogamento ele é 200 vezes maior do que do que eu dirigindo um carro, por exemplo, indo para o trabalho ou para o lazer. 200 vezes maior. É uma coisa Então, assim, impressionante. é, É impressionante, né, esse filme. E eu gostaria que tu comentasse um pouco dessa tua experiência no Rio de Janeiro com os guardas-vidas, porque tu trabalhastes até agora, quando fosse reformado, né, na linha de frente, pode-se dizer assim, na organização do salvamento aquático no Rio de Janeiro. Fala um pouco sobre isso, assim, para o pessoal entender essa tua vivência, não é, de dia a dia que nós não temos, tá? eu tive, digamos assim, a oportunidade profissional de aprender todos os, todo o contexto geral do processo de afogamento. Tá? Todo o processo que inclui dentro do afogamento. E aí a gente cita desde da educação dos profissionais, da educação da população, da educação por assim dizer, como educar a população sobre afogamento, até a prevenção realizada nos ambientes aquáticos, até o resgate, o salvamento, até chegar aos primeiros socorros e o socorro avançado. Eu trabalhei durante 20 e poucos anos no Corpo de Bombeiros, sou tenente-coronel do Corpo de Bombeiros e médico. Como médico, eu trabalhei na ambulância, no helicóptero e sempre voltado para o atendimento de praia. Tá? Então, eu tive a oportunidade, que eu digo que é a única, porque isso não existe no mundo inteiro, de trabalhar num local que é o Centro de Recuperação de Afogados, que tem 3 no Rio de Janeiro, que é voltado especificamente para atendimentos de incidentes e mal súbitos nas praias. Então, eu tive a oportunidade de começar a ver tudo o que estava acontecendo em 1990, formular diversas questões que eu não sabia como resolver, tentar resolver isso lá fora, no exterior, e entender que lá fora eles não tinham a resposta e que a gente tinha que pesquisar cientificamente, desenvolver cientificamente todas as respostas com evidência científica aqui no Brasil. E foi o que a gente fez, a minha carreira profissional foi exatamente isso. Trabalhando questões, interrogações que a gente tinha, por exemplo, vou citar para as pessoas poderem entender. Tem uma parada, eu fui atender uma parada cardiorrespiratória por afogamento na areia de Copacabana, lá na água. Quem já foi em Copacabana sabe que entre a água e a calçada tem mais ou menos uns 50 metros. Então, o que eu faço? Eu chego lá, faço a ressuscitação no local, eu levo o material todo para lá, faço tudo lá, faço a ressuscitação ao longo do caminho, faço a ressuscitação na ambulância ou levo para o Centro de Recuperação de Afogados. Essa era uma questão crítica minha, logo que eu entrei. Como eu faço, aonde eu faço? E aí eu comecei a tentar várias alternativas e tentar respostas no mundo inteiro que eu não consegui. E a gente começou a evoluir e pesquisar cientificamente, através de casos clínicos, qual seria a melhor resposta. Esse foi o meu trabalho e ao longo dos anos nós respondemos diversas questões. Então, nós tivemos influência e conseguimos mudar a definição do afogamento, a classificação do afogamento, a linha do tempo do afogamento, a cadeia de sobrevivência do afogamento, a ressuscitação dentro da água, a posição lateral de segurança, diversas comprovações científicas de protocolos, nós tivemos influência diretamente e isso é aplicado no mundo inteiro.
essa é uma experiência única, porque não existe centro de recuperação em lugar nenhum do mundo, em lugar nenhum do Brasil. Alguns, por exemplo, Santa Catarina, São Paulo, já montaram alguns centros de recuperações provisórios durante o verão, mas não é uma coisa definitiva e perene como existe no Rio de Janeiro. O que dá uma experiência para a gente de casos enormes. Né? Por exemplo, claro que a gente não quer que aconteça, a gente torce para que não aconteça, né? E seguro a gente faz para que não precisava usar. Isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul traz para os gaúchos uma experiência muito grande, como lidar com isso, a urgência de mudar algumas coisas. Né? Isso vai provocar grandes mudanças no comportamento de todos os gaúchos, não tenho dúvida. E, infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente às vezes precisa sofrer na pele para poder produzir mudança. Né? A gente está muito confortável e isso vai dando um conforto. No momento em que acontece algo diferente, faz com que diga para a gente, na nossa cara, diz assim, olha, tem que mudar, não dá para ser assim mais. E essa é uma realidade. Infelizmente, isso é uma realidade do ser humano. Né? Eu penso muito sobre isso, acho que nós temos que ver uma maneira de modificar esse nosso comportamento, mas até agora não existe. Né? Eu gostaria de fortalecer, então, esse contexto que o Dr. David colocou, que eles desenvolveram a ciência do afogamento aqui no Brasil. Isso é algo assim muito relevante, e para isso até vou contar uma história, né, David, que eu acho que eu já te falei. Estávamos eu e a doutora Rosemary, que é uma médica do Rio de Janeiro, coordenava o SAMU no Rio de Janeiro, e num congresso em Las Vegas, um congresso internacional de trauma da organização ITLS, International Trauma Life Support. Nós éramos os dois únicos brasileiros e fomos assistir uma palestra de um americano sobre afogamento. E ele começou a palestra de uma maneira inusitada, curiosa, né? Dizendo assim: eu gostaria de iniciar a minha apresentação dizendo que tudo que eu aprendi de afogamento foi com David Spillman. E daí eu e a Rosemary caímos de costas. Pô, que coisa, vamos tirar uma foto com ele e mandar para o Spillman lá no Rio. Né? Então, realmente, também participou de inúmeros trabalhos científicos e da construção de protocolos, inclusive o do UCOR, não é? De afogamento. Mas eu acho que é importante, no momento atual, dessa situação que nós estamos vivendo aqui, que é uma inundação, a maior inundação, talvez, de todos os tempos no estado do Rio Grande do Sul. A outra foi em 1941, quer dizer, não estávamos aqui, não é? E parece que essa vai ultrapassar a de 1941. Então, fala um pouco para nós, assim, o que nós temos que fazer para manejar a situação de inundação, né? Nos protegermos e salvarmos vítimas eventuais de afogamento. É lógico, sempre salientando que o que vem primeiro é a prevenção. Esse continua sendo o grande, não é, pilar de salvamento. A prevenção. A gente tem que ter muito nitidamente esse conceito. Eu vou falar algumas coisas. Eu trabalho na Defesa Civil, mas lidar com a inundação diretamente não é uma prática, nunca foi uma prática, como eu tenho com afogamento, nunca foi uma prática do meu dia a dia. Né? Mas eu lidei muito com os afogamentos causados por inundações. Eu acho que é muito importante, Juarez, a gente dividir a questão da inundação em 3 segmentos: antes da inundação, durante a inundação e após a inundação. Tá? A gente, na Sobrasa, a gente tem 5 medidas, e a gente usa a mãozinha de vários afogamentos com 5 medidas
em qualquer cenário, em qualquer atividade aquática. Então, a gente tem 5 medidas para surf, casa, piscina, cachoeira, remo, barco, mergulho, rios. Então, tem 5 medidas para cada dessas atividades, cenários ou idade. Na inundação, para você entender a complexidade, na inundação a gente tem 10. É a única que tem 10. Por quê? Porque as variáveis são muito grandes. As possibilidades são muito grandes. Primeiro já começa com a tua abordagem tem que ser pré, per e pós-evento. Então, se a gente começar a falar do pré-evento, das construções que são feitas em locais errados, ou seja, em locais de risco, como eu estou vendo que no Rio Grande do Sul foi feito, assim, em alguns locais que são várzeas, que locais que costumam inundar. Mas tem outros que não. Então, assim, primeiro é saber aonde construir. Isso se você ainda vai decidir isso. Se você já está na situação, não tem mais jeito. Tá? A segunda é, sempre que a gente tem um sistema de escoamento nas cidades, né, esse sistema normalmente acaba entupindo, porque o lixo está em local inadequado e na hora que começa a chover, o lixo mesmo tapa o bueiro e não consegue dar vazão àquela água. Então, a troca entre você ter locais impermeáveis e não a troca do impermeável com o permeável por impermeável nas cidades. Então você tem uma área muito grande de permeabilidade do campo, né? Mas nas cidades tem menos. Então a cidade está sempre mais sujeita a inundações e enchentes. Essas são situações que nos preocupam e que a gente tem as ferramentas para tentar mudar algumas coisas. Algumas coisas são possíveis, outras a gente já tem que remediar. Não há como você mudar, por exemplo, uma unidade inteira de um lugar para outro. É muito difícil, é muito trabalhoso, é muito custoso. Quando você pensa no pré, quando você pensa naquele pré-per, ou seja, começou a chover, o que eu faço? Então, existem alguns sinais, algumas coisas que você pode olhar. Primeiro, assim, olhar se você está dentro de casa e começa a ouvir ranger, a porta já parece que está empenando, a parede começa a rachar, começa a entrar água dentro de casa, aquele local não é mais seguro para você. Agora, às vezes, as pessoas não têm para onde ir. Não é seguro, mas também ficar do lado de fora, às vezes, também não é. Então, por isso é que são 10 dicas, porque as variáveis são muito grandes. A decisão de você sair de dentro de casa, abandonar a casa, ir para um local mais alto e aguardar, não é uma decisão fácil, mas deve ser uma decisão precoce. O que acontece normalmente é exatamente o que acontece no afogamento. A pessoa começa a se afogar e ela não chama para o socorro. Ela espera naquele momento que ela não aguenta mais. E aí ela já não consegue mais pedir socorro. A inundação, quando você está dentro de casa, é a mesma coisa. Você vai esperando, você não quer abandonar suas coisas e tal. E aí chega um momento, quando você decide abandonar, já está até difícil de você sair de casa. Pois sabe que eu vi isso nessa situação atual, algumas pessoas conhecidas minhas, que foram ontem informados que deveriam abandonar as suas residências no centro de Porto Alegre, que a inundação era evidente, e hoje é um fato, não queriam abandonar o apartamento. E saíram assim no último momento, me deixou bastante impressionado. E pessoas até diferenciadas, entende? Então, realmente, isso é algo muito importante, não é? Precocemente sair da área de risco. O que a gente recomenda se você está dentro de casa? Começou a chover, você está numa área, porque tem áreas que você olha, são recidivantes. Toda hora tem inundação, nunca foi muito grande, mas está sempre tendo. Então, assim,
Primeiro, os documentos, o que é mais importante para você, mantém num saco plástico preparado para sair, né? Para não ter que ficar pensando o que vai levar. Desliga a eletricidade, desliga gás. Se você mora com animais, ou um local que tem animais, abre a porta e deixa os animais saírem. Isso tudo são medidas que facilitam na hora do sufoco. A gente deixa sempre as coisas para muito tarde. Quando você está muito tarde, a forma de você reagir não vai ser a melhor. O risco é maior, né? Então, tem alguns sinais. Então, por exemplo, você está dentro da casa, não conseguiu sair, faz como como a gente tem visto algumas pessoas, sobe para o telhado, pede ajuda, celular, né, e pede ajuda e aguarda. Né? Não tenta entrar na água para salvar alguém. É muito perigoso. A possibilidade de você tentar ajudar alguém dentro da água e correr junto é muito grande, sabe? Mas aí você decidiu, não, essa pessoa está se afogando, eu vou salvar, eu vou tentar. Leva algum material de flutuação. Algum material. Eu acho que alguém postou, acho que talvez tenha sido até você, não me lembro, mas assim, na própria inundação, você acaba visualizando materiais que estão flutuando. Aqueles materiais são materiais de ouro, porque aquilo ali vai te manter fora da água. A outra coisa foi pego na inundação, mantém sempre os pés para frente, barriga para cima, usa os braços para flutuar e para usar de leme. Deixa os pés para frente, porque se você está com a cabeça para frente e você cair em algum lugar, você é preso de cabeça para baixo. Não é isso que a gente quer. A gente quer que o pé vai protegendo de trauma também. Tá? Então, isso são dicas que ocorrem. Inundação, você cai num local de água muito que puxa muito. Tá? É claro que numa inundação tem o problema afogamento, que é o mais grave, mas tem o problema trauma também. Tem muito detrito, tem muita coisa boiando. Né? Algumas delas são ótimas para você se agarrar, né? E se proteger. Cuidado para não tentar salvar outro e se afogar junto, porque quem está se afogando quer agarrar alguma coisa. E se você não for com algum material de flutuação, a pessoa vai te agarrar e você vai morrer. Dos 15 brasileiros que morrem diariamente afogados, 2 morrem por tentar ajudar a uma outra pessoa dentro da água. Então, o risco desse tipo de salvamento, de ajuda, é enorme. Tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Então, assim, entendeu que na casa não está mais seguro, as pessoas, e normalmente a Defesa Civil gera um alerta. Né? Existe um alerta da Defesa Civil. Você pode se cadastrar na Defesa Civil e ela te manda alertas com SMS. Então, pega seu celular, se cadastra lá e qualquer risco naquele local, naquele bairro, naquela cidade, você vai receber um SMS dizendo, olha, as chuvas estão intensas, o volume é muito grande, abandone tal região e procure um local mais alto. Esse momento é um momento ouro para você fazer isso. E as pessoas têm muita resistência, qualquer um de nós teria. Né? Todos nós teríamos. Porra, foi isso tudo que eu construí na minha vida, como é que eu vou abandonar isso e sair da minha casa? Só que isso tudo pode ser refeito. A vida não tem como. Aconteceu, acabou. Não tem como, não tem volta. Então, assim, eu acho que a pessoa só percebe isso quando ela percebe o risco e vê que aconteceu com outras pessoas. Né? E mesmo assim, uma parte delas olha e fala assim, não, isso aconteceu com ele, Sim. mas comigo não vai acontecer. Esse é um né? mecanismo de defesa muito comum, não é? Que todos nós temos. Infelizmente, é difícil de quebrar isso, né? A gente se realmente não só entender intelectualmente, mas afetivamente que acontece conosco também, né? Perfeito. Perfeito. Você vê assim, por exemplo, uma situação que a gente fala sempre, eu estou de carro e
a enchente, as chuvas me pegaram dirigindo o carro. Aí eu estou tentando chegar em casa e aí tem uma poça na minha frente. Como é que eu sei se eu posso passar na poça? Como é que eu passo na poça com o carro? Né? Primeiro assim, não adianta sair correndo. Né? Você tem que ir acelerando o tempo todo e passar. Mas você só vai tentar passar se você entender que outros carros, que normalmente tem mais carros, né? Que o outro carro está com a água ali no meio da roda. Se tiver começa a água um pouco acima do meio da roda, o risco já aumenta muito. Então, o seu carro pode ser mais baixo. Às vezes você está passando no lugar, vem um ônibus que tem mais capacidade de passar e te joga água, aquilo flutua e pode te jogar em alguma vala, alguma coisa. Então, assim, são situações que às vezes é difícil de você decidir a hora que você vai abandonar aquele bem que você tanto trabalhou para conquistar. Mas tem que entender que o maior bem é a tua vida. Né? Se você abandonar aquilo e for para o local seguro e esperar, o máximo que você perde são 12 horas, 14 horas, 15 horas para entender se você pode voltar para aquele local. Mas se você tentar atravessar aquilo ali, aquilo pode custar a tua vida. E isso não tem preço, né, cara? Exato. Eu acho que essas são situações que estão presentes aqui agora na nossa cidade, não é? Eu mesmo, hoje de manhã, circulando por uma área de certo risco, até dei uma volta na cidade para visualizar o que estava acontecendo, e lá nas tantas me deparei com uma situação exatamente como essa. Estava alagado, não é, a rua, e parei para ver assim como os outros estavam procedendo e qual a alternativa que seria viável. E nesse caso, claro, não era uma inundação tão grande ainda, havia um caminho que contornava o local inundado. E foi o que eu escolhi, e daí eu ultrapassei assim, o obstáculo sem problemas. Né? Eu não me aventurei assim a entrar na água, porque por causa exatamente disso, né? Porque se eu ficasse ali, a coisa não tinha volta. Fora, Juarez, algumas outras situações. Por exemplo, uma situação, para quem está de moto ou bicicleta, a força da água às vezes levanta a tampa do bueiro. E você, na hora que passa ali, você não sabe que tem um bueiro, então você pode cair ali. E é um trauma grande. Isso é uma coisa que a gente tem alguns vídeos na internet mostrando isso. A outra é a parte elétrica. Né? Existem alguns vídeos também de pessoas morrendo eletrocutadas durante uma inundação. Né? Partiu um cabo, ou está dando terra ali naquela parte, está energizando aquele local de água, e a água é um ótimo condutor, e você chega e você toma um choque. Pode ser que o choque não seja muito grande, mas você vai morrer afogado. Mesmo que você não morra do choque, você perde a consciência e você está dentro d'água. Acabou. Então, existem alguns vídeos mostrando esse tipo de situação também. Então, as inundações, ela tem uma gama muito grande de variáveis e o enfrentamento não é a mesma coisa que outras situações de afogamento. Ela tem perda do bem material, ela tem descontinuidade de várias situações econômicas, sociais, culturais, né? Afeta muito a nossa vida. A gente tem que, e a gente, quando eu digo a gente, não só o Brasil, mas começar pelo Brasil, começar não, né? Mas se integrar mais a coisa do meio ambiente. Né? Eu acho que é uma necessidade, tomara que a gente consiga reverter isso, mas isso está muito claro. Está muito claro para todos nós que nós estamos caminhando para um aquecimento global, por mais que alguns possam dizer, negar a existência dessa situação, e pode vir com razões muito científicas, muito legais. Aquecimento já teve outras vezes, já aconteceu isso há não sei quantos mil anos atrás.
tudo bem, mas a gente vai pagar para ver, a gente vai apostar que não é, essa aposta é contra nós, é contra a gente. O planeta Terra não vai deixar de existir. A humanidade é que vai ser eliminada. Né? Exato, nós estamos com vários riscos, não é? Entre outros, a guerra nuclear, enfim, se nós não nos conscientizarmos e não tivermos atitudes para modificar essas realidades aí que estão acontecendo atualmente, realmente vai ser catastrófico. E a mudança climática realmente é uma coisa muito importante, né? Não, e não é só isso, né? Nós, Juarez, que estamos lidando com salvar vidas, né? E a gente, às vezes, e a nossa vida inteira foi salvar uma vida, né? Você está no CTI, você vai salvar uma vida. Você está na emergência, você vai salvar uma vida ou duas vidas. Nós que lidamos com unidades, quer dizer, várias vezes, mas com unidades, o que a gente pode, hoje em dia, de prevenção e de mudança de comportamento em relação ao planeta, em relação à parte de meio ambiente, é uma mudança que não afeta afeta milhares e milhares e milhões de pessoas. Né? Então, assim, a tua atitude pode salvar milhões de pessoas. Olha que coisa bacana, né? E assim, eu não faço porque o outro não faz. Mas, cara, tem que começar por algum lugar. Né? A gente tem que começar a separar lixo, a recusar coisas que não são recicláveis, bens que não possam ser reutilizados. Né? A gente tem que recusar coisas, a gente tem que reciclar, é um trabalho grande, mas possível, né? Já mostraram, o ser humano já mostrou em vários aspectos, isso é possível. Vamos tentar. Eu acredito muito nisso, David, e até eu vou te citar algo que talvez tu lembres, que foi uma campanha lá dos anos 70, 80, que era o Sugismundo. Não sei se tu te lembra dessa campanha publicitária. Eu era pequenininho, mas eu lembro. Não, mas é impressionante, porque realmente, assim, aquela campanha, nós brasileiros, naquela época, éramos muito desleixados, dá para dizer, não é? Tipo assim, o pessoal jogava cigarro pela janela do carro, do automóvel, papel, copos, era uma coisa impressionante que se fazia aqui no Brasil, e eu tomei consciência disso a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, ainda como estudante de medicina, e eu vi que lá era diferente. O cara disse, olha, tu não faz isso aqui, porque se tu fizer, tu vai preso. Claro. Então, assim, já era outra realidade. Mas era impressionante o que se fazia aqui nesse país. E aquela campanha da televisão, o Sugismundo, que era um personagem que jogava, né, coisas assim por tudo que é lugar, lixo, e chamava atenção para não fazer isso. Mudou assim o comportamento das pessoas. Então, claro, nós temos que entender que falar para o maior número de pessoas traz resultados. A gente tem que acreditar nisso, e eu particularmente sou muito convencido disso, porque o John Cook-Lane, que introduziu a ressuscitação no Brasil, com quem eu tive a oportunidade assim, de trabalhar com ele no desenvolvimento dos treinamentos em todo o território nacional, ele dizia para nós, falem para o maior número de pessoas. Essas pessoas vão influenciar os políticos e os políticos vão liberar os recursos para nós modificarmos a realidade. E isso funcionou. Quer dizer assim, a emergência no Brasil desenvolveu enormemente. Né? O pré-hospitalar, o SAMU fazendo um trabalho espetacular. Então, nós temos que falar agora mais sobre inundações, mais sobre afogamento, para tentar mudar essa realidade. A Sobrasa está fazendo um trabalho assim, fantástico. E
e eu convido a todos aqui entrarem no site da Sobrasa, porque tem muito material lá educativo de altíssima qualidade, não é? Por exemplo, a gente tem investido muito. Então, assim, se eu puder acrescentar alguma coisa ao John Cookland, eu acrescentaria que educar para não se afogar tem que começar pelas crianças. Tá? Então, assim, se eu educo um velho como nós, talvez essa informação dure 10 anos, 15 anos, 20 anos no máximo. Mas se eu educo uma criança, ela vai levar pela vida isso. Então ela vai multiplicar, ela tem uma oportunidade de multiplicar muito maior. Além do que, nós velhos ouvimos as coisas com uma certa crítica. E a criança não, a criança abraça tudo. Então, a gente tem 5 gibis. Esse é um deles, é um gibi de inundação. E a gente fez um desenho animado de inundação. Esse desenho animado, por exemplo, ele tem versão em espanhol, em inglês, e agora está com uma outra, está com uma língua da Tasmânia também. É um gibi que você baixou na internet, leu para sua criança, desse, por exemplo, de inundação, e a criança vai ler várias vezes, isso vai ficar gravado, né, na memória, no relacionamento. A gente tem uma dificuldade, e aí a gente tem uma dificuldade como ser humano, mas a gente tem uma dificuldade como brasileiro, com um país em desenvolvimento, que é um pouco maior do que os países desenvolvidos, que é, no país desenvolvido, ele consegue pensar, ele consegue programar as férias para o ano que vem. A gente, normalmente, quando pede férias, é para daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses, no máximo, se está muito programado. Se não é aquele negócio de chegar no RH e dizer que queria férias para amanhã. Então, assim, eu acho que nós, brasileiros de países em desenvolvimento, a gente vive muito o imediato. E a prevenção não está relacionada ao imediato, está relacionada a você olhar para frente. Olhar para frente, ou seja, adiante. Isso está relacionado à educação e principalmente a educação. A gente educa adultos, surfistas, tem vários programas, mas o nosso forte, o nosso core são as crianças. Então a gente tem 3 programas para as crianças. É o programa Kim na escola, que a gente vai na escola e passa um desenho animado, entrega um gibi, a gente está fazendo isso no Brasil todo, e aí em situações onde a inundação é frequente, a gente faz sobre o tema afogamento, em inundações, onde é mais em piscina, a gente faz em piscina, a gente muda um pouco o tema, mas o Kim na escola é muito forte, piscina mais segura, a gente ensina aos professores de natação como evitar o afogamento, não só na piscina, não, em todos os ambientes aquáticos, porque a piscina é um berço de educação, né, e a gente aproveita esse berço de educação, e o Sobrasa Kids, que a gente leva as crianças à praia ou a uma piscina, e aí de forma lúdica faz uma brincadeira com as crianças e usa diversas ferramentas que a gente tem, como eu falei, GP, tem coroa, tem máscara, tá vendo? A gente tem máscara da Tatá, a gente tem máscara do Kim, sabe? A gente faz um teatrinho, a gente tem coroa para as crianças, sabe? A gente tem que conquistar elas, tem que seduzir, tem vídeo. Então, assim, a gente tem uma gama muito grande de materiais para educação. Eu acho que a educação é tudo no país. Você vê assim, como a Coreia do Sul, por exemplo, avançou de uma situação de 20, 25 anos atrás para o que ela é hoje, uma potência mundial, através da educação. A educação não é tudo. Sem dúvida. E é o nosso pensamento também, e eu acho que de grande parte dos brasileiros atualmente que se dá conta que a educação precária que nós temos atualmente no país é o foco assim, do nosso subdesenvolvimento, né? E agora, eu ia te perguntar também sobre a imprensa, né? Sabe que
hoje, essa nossa live foi organizada assim, até pela situação emergencial aqui do Rio Grande do Sul, de última hora, né? Porque a emergência surge assim, repentinamente, mas nós não conseguimos, não é? Fizemos alguns contatos, a participação mais ativa da imprensa, não é? A imprensa não deveria entrar mais nesses programas assim de tentar educar isso, participar mais da educação de todas essas medidas que a gente tenta assim, que nós trabalhamos. A gente tem, a gente tem tido, Juarez, uma experiência muito grande com a imprensa, tá? E um aprendizado muito doloroso, mas a gente aprendeu como lidar um pouco melhor. Não estamos como eu gostaria, mas está melhor. Tá? Quando a imprensa tem um papel importante, ela tem um papel importante de informar on time o que está acontecendo no mundo, né? E as informações, as notícias mais importantes são aquelas que conectam com as pessoas. Como existe um número muito grande de informações chegando, quanto mais impactante for a informação que a imprensa passar, mais você consegue a atenção que o teu ouvinte consiga selecionar entre aquelas todas a tua informação que você está querendo passar. E isso é o que a imprensa usa no dia a dia, o factual, e o factual mais impactante possível, né? Então, sempre que a gente chama a imprensa para cobrir um programa de prevenção, uma ação de prevenção, a resposta é pequena. Tá? Ela está sempre relacionada ao factual, a enchente. Foi um naufrágio de um barco, morreram na cachoeira, sabe, sempre o factual. E a gente tem aproveitado essa situação, né, usando o factual e encaixando a prevenção e a educação. Sempre a gente entendeu que se a gente faz o nosso release da assessoria de imprensa usando só o programa, a aceitação não é, a colaboração ou o interesse é menor. Quando a gente chama para o factual, por isso é que a gente lança um boletim epidemiológico de afogamento anualmente, contando exatamente, esse ano está muito forte, porque a gente, além de soltar todos os dados Brasil de afogamento, a gente soltou também os dados estaduais. Então, a gente deu cada estado, o que está acontecendo por afogamento em cada estado. E isso conectou muito bem com as emissoras e as imprensas estaduais, regionais, que conectam, que têm menos factual e que acabam aproveitando isso de uma forma melhor do que a imprensa nacional, entendeu? Então, quer dizer, são todas estratégias que a gente vem utilizando. É claro que a gente tem uma empresa que captura toda essa informação para a gente mensalmente, aonde que a gente apareceu, qual foi a reportagem, para que a gente possa quantificar o que a gente conseguiu noticiar, que a gente possa quantificar quantas pessoas tiveram acesso a essa notícia que a gente deu, quanto vale isso em dinheiro orgânico, ou seja, que a gente não teve que investir para aparecer, e aí pega essa informação e começa a procurar patrocinadores para pagar os materiais que eu te mostrei, para voltar, para fechar o ciclo da educação. Porque para educar eu preciso de dinheiro, eu preciso de pessoal, eu preciso de materiais, recurso humano, recurso material, e esse recurso material vem através dos patrocinadores. E os patrocinadores vão se interessar nisso quando a pauta é importante. E nesse ponto, a imprensa é fundamental. Se eu não aparecer, se eu fizer e não aparecer, é como se não tivesse acontecido. Sem dúvida. Spillman, nós temos assim 3 minutos, vai cair a nossa... Eu quero falar, tem um assunto para falar. Então, assim, exatamente. Olha aqui, ó. Go Blue. Dia 25 de julho,
é o Dia Mundial da Prevenção do Afogamento. Ou seja, o mundo inteiro vai estar realizando ações. Nós, no Brasil, somos um dos mais ativos no mundo inteiro. Nós temos 4 propostas de ações. A primeira proposta é: pega uma dica na nossa rede social, na nossa internet, na Sobrasa, na página, e promove na sua rede social. Uma dica, não precisa ser mais do que isso. Uma dica de cachoeira, uma que você acha que é mais interessante. Tem um monte de dicas, um monte de papel, um monte de informação. Multiplica isso. Tá? Isso, a rede social é muito forte, é muito importante. Grava um vídeo, faz uma live, convida um amigo para falar sobre isso, questionar. Segunda, ilumine um monumento no dia 25 de azul. Chame a atenção, convide a imprensa. Fale para a imprensa: olha, eu estou iluminando a casa do governo e porque eu quero lembrar das pessoas que estão morrendo afogadas, do problema afogamento. E aí você abre caminho para falar sobre afogamento. Então é o Go Blue. Tá? Terceiro, nós estamos fazendo lives, podcasts, várias ações que promovam essa questão do desafio da pessoa aceitar que pode acontecer com qualquer um. Então, o logo, a meta, o moto da Organização Mundial de Saúde é: qualquer um pode se afogar, mas não deveria. E o último, que eu acho que você vai gostar bastante também, nós estamos atravessando a nado, surfando, remando, velejando, mergulhando, do Oiapoque ao Chuí. Então, são 7.300 e poucos quilômetros que nós estamos juntos, cada um na sua casa, na sua piscina, no dia a dia do surf, cada um fazendo essa travessia e pontuamos. Nós começamos há 4 dias, já estamos com 97 quilômetros. São 7.300 e pouco. E você vai colocando. Nadei hoje 1.000, coloca lá, 1.000 lá no Forbes. Surfei hoje durante 1 hora, deu 850 metros. Bota lá e vai botando. E nós vamos juntos, unindo o Brasil em torno dessa cauda de 90 dias até chegar no dia 25, onde a gente vai fazer uma ação no Aquário, no Aquário do Rio de Janeiro, com 8.000 pessoas, e vai ser uma coisa linda. Então, tem diversas ações. Entra no site da Sobrasa e digo: eu quero participar disso aí. Escolhe alguma coisa, pega um gibi, baixa um gibi, lê para sua criança. Tem tanta coisa que pode ser feita. Não pensa que tem que fazer uma coisa gigante. Faz uma coisa pequena. Cada um fazendo uma coisa pequena vai se tornar muito grande. Uma ótima dica essa. Eu acho que todos nós temos que incorporar essa proposta, não é? E fazer alguma coisa, porque exatamente é esse o caminho. Se cada um fizer qualquer coisa, vai ser muito importante, vai mudar a nossa realidade. Sensacional estar contigo hoje, espirmo nessa situação assim catastrófica que nós estamos vivendo aqui, e tu falasses passasse muitas mensagens assim da maior importância, da maior relevância. Seria interessante a gente ficar toda a noite falando sobre isso, mas infelizmente não, né? Não é impossível. Então, eu te agradeço demais assim, essa tua disponibilidade. Eu quero te pedir 3 coisas. Aqui no Rio Grande do Sul. Eu quero te pedir 3 coisas. Uma, não esquece de gravar essa live para deixar gravada isso, que no finalzinho tem que quer gravar, você quer salvar, tem que salvar. Segunda, dar os meus sentimentos aos gaúchos, nós estamos juntos, tá? O que eu puder ajudar, eu sei que eu estou de longe, e o que eu puder ajudar é extremamente de chorar ver a situação que está acontecendo. E terceiro, só juntos nós vamos conseguir um sucesso maior. Então, assim,
é a missão da Sobrasa, unir para reduzir os afogamentos. Por isso, nós somos 4.100 voluntários. Eu queria dar um alô para os nossos voluntários que estão no Rio Grande do Sul. Tenho certeza que estão na frente de batalha, trabalhando pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros, médicos nas emergências, todo mundo que está ajudando aí. Força, tá? E nós estamos de coração com vocês. Muito obrigado. Eu agradeço a participação de todos nessa live e levem tudo isso que nós vivenciamos nessa live para o maior número de pessoas, porque é isso que poderá trazer resultados para a situação atual e para a gente construir um novo estado onde que uma inundação dessas não seja tão trágica. Obrigado, Spilman, e até a próxima parada, né? Obrigado. Nós estamos no Telegram. Quem quiser entrar, Telegram Sobrasa, sempre respondendo perguntas, indicando aonde encontrar os documentos, vídeos, manual de emergências aquáticas. Procura a gente lá, Telegram Sobrasa, tá? Uma boa noite. Boa noite.